Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que alegria vê-los aqui nesta manhã para poder dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Nós já estamos chegando no capítulo de número 9 e estamos nesta manhã finalizando esse capítulo e nós vamos então nos ater às verdades que esse texto tem a nos trazer. Eu me estendi um pouco na semana passada, porque eu tive o intuito de trazer novamente o pano de fundo, relembrar você aquilo que está acontecendo aqui em Gênesis, e eu peço a sua paciência para que nós possamos ir nos aprofundando nesse texto e tirando aquilo que é de bom e de eterno e que possa contribuir com a nossa alma, para caminharmos com Cristo nesses dias aqui, assim como Noé andou com Deus nos seus dias. Então, esteja sempre em oração, pedindo ao Senhor que essas verdades que nós vamos falar aqui toque no seu coração, para que não seja um sermão meramente moral, ético, social, não, tem que ser espiritual. Então isso tem que ser acompanhado de oração, isso tem que ser acompanhado com atenção. O sermão é para a nossa mente, para que aquilo que passa pelo crivo do nosso raciocínio possa descer para o nosso coração e nos faça chorar, e nos faça nos humilhar, e nos faça nos quebrantar, para vivermos uma vida cristã mais autêntica. Então vamos caminhar, meus irmãos, nessa manhã. Eu quero então abrir com vocês no capítulo de número 9, e nós vamos tratar da segunda parte desse capítulo, que está do verso de número 20 até o verso de número 29. Vamos ler? Acompanhe a leitura, por favor, na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã que mais uma vez, tão claro como a luz do sol, o Senhor use de misericórdia, Senhor, para com as nossas vidas e nos ajude, Senhor, a aprender uma grande lição da Tua parte. Por favor, ó Deus, nos ajuda a acalmar o nosso coração, a ter paz no nosso espírito, para poder, ó Deus, nos ligar às coisas do céu e ouvir as palavras que o Senhor do céu mandou para nós aqui na terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã nós vamos continuar olhando para esse capítulo. E eu queria então que você percebesse que aqui no capítulo de número 9 nós temos o fim da genealogia de Noé. Essa genealogia, irmãos, começa no capítulo de número 5, com Moisés descrevendo a família de Adão. Você vai perceber isso. Este é o livro da genealogia de Adão.
Então, no capítulo de número 5, se você olhar, Moisés ele começa a narrar quem são os filhos da descendência messiânica. Deus tem um povo. E aí então Moisés vai narrando quem são as famílias que fazem parte da descendência messiânica. Você vai perceber que aqui no capítulo de número 5, o nome de Caim é retirado, o filho mais velho de Adão é retirado, e no lugar então de Caim é colocado o nome de Sete, porque Abel morreu. E então nós vamos ter a continuidade da linhagem messiânica, adâmica. E percebemos, irmãos, que Moisés vai escrevendo, e Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas, esse é o refrão, e morreu. E aí ele vai descrevendo cada um, ele vai dizer, Enoque viveu 755 anos, andou Enoque com Deus e teve filhos e filhas e morreu. Mas Enoque não morreu, porque ele foi arrebatado. Mas Metusalém, seu filho, viveu 969 anos, verso 27 do capítulo 5. Teve filhos e filhas e morreu. E esse é o refrão. E esse refrão vai continuar, irmãos, por toda a genealogia. Vai dizer, e morreu. E morreu. Moisés, então, está nos mostrando, irmãos, que depois da queda, todo ser humano que nasce neste mundo, ele vai morrer. A nossa história tem um início e tem um fim. E o interessante é que a nossa história está ligada com os nossos filhos. Percebam que a genealogia não vai estar ligada aos bens materiais. A genealogia não vai dizer, teve muito patrimônio, não. Perceba que Moisés vai dizer, teve filhos e filhas e morreu. Por quê? O maior patrimônio de um homem, de uma família, é ter filhos e morreu. Por quê? Porque, meus irmãos, havia sido prometido um filho. Então teria que haver filhos que nasceriam da aliança com Deus, para que houvesse então, meus irmãos, a perspectiva de haver o nascimento daquele menino de Isaías, capítulo de número 9. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. Mas percebam que no capítulo de número 5, nós vamos ter uma pausa. Nós vamos ter uma pausa grande. Verso de número 32 vai dizer, era Noé da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé. Mas percebam que nós não vamos ter o refrão, e viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Nós não vamos ter. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, nós vamos ter um acréscimo dentro da genealogia de Adão. Nós vamos ter então a história de Noé. E Moisés vai escrever isso no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, no capítulo de número 8. E quando chega então no capítulo de número 9, ele vai encerrar a genealogia de Adão. E aí nós vamos ler então no verso de número 28 e 29. Vamos ler? Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então percebam que Moisés, ele está finalizando a genealogia de Adão. Encerra aqui, acaba aqui. Nós temos então nos capítulos 6, 7 e 8, a história de Noé, que explica o que vai acontecer com a destruição do mundo dos dias de Noé com o dilúvio. E depois então que Noé desce da arca, ele vai viver 350 anos. E aí então ele vai gerar filhos e filhas e vai morrer. Então eu quero que você perceba isso. Moisés está finalizando a genealogia de Adão no capítulo de número 9, verso de número 29.
Nós vamos perceber, meus irmãos, então, que esse capítulo de número 9 é um capítulo muito importante no livro de Gênesis. Muito importante. E eu quero então acompanhar com vocês a importância desse capítulo para o povo de Israel e qual é o objetivo então de Moisés ao escrever, irmãos, esse capítulo de número 9. O que Moisés queria ensinar? Qual é o objetivo dele? E nós entendemos que o objetivo, meus irmãos, de Moisés é nos mostrar que Deus estava estabelecendo, irmãos, a continuidade da linhagem santa, e dentro da linhagem santa haveria de sair a linhagem, mais uma vez, parasita. Mais uma vez, nós vamos ver aqui a bifurcação, como nós vimos em Gênesis. Nós vamos ver, então, no capítulo de número 5 de Gênesis, nós vamos ver a bifurcação da família da mulher e da descendência da serpente. Mais uma vez vai acontecer aqui no capítulo de número 9, a repetição daquilo que acontece no capítulo de número 5. Nós vamos ver isso. Mais uma vez, nós vamos ver aqui então Moisés estabelecendo a descendência da mulher e a descendência da serpente. Quem é a descendência da serpente? Quem é? No capítulo, irmãos, de número 9, no verso de número 18 e 19, nós vamos ler então quem é a descendência parasita. Moisés finaliza, né, aqui essa primeira parte do capítulo de número 9 mostrando isso. E ele vai nos mostrar, ele vai dizer o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. 9, capítulo 9, verso 19, vai dizer assim: são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, todas as nações que existem até os dias de hoje, eles são, irmãos, teve o seu início nos 3 filhos de Noé. Então, possivelmente você é, né, um jafetita e você não sabe disso. Ou você pode ser, eu não sei, um cananita. Mas eu espero que você seja um semita. Não porque você é descendente judeu, né, mas porque nós estamos ligados a essa descendência pela fé em Abraão. Né? Então nós somos descendentes de Sem. Então a partir daí nós vamos ter a povoação de toda a terra. E eu quero, irmãos, dar ênfase aqui justamente nessa parte, porque Moisés ele estava aqui preparando a consciência dos israelitas para perceber que esses povos que habitavam na terra prometida, aonde eles teriam que desarraigar, teriam que tirar as raízes deles, teriam que extirpar esse povo. Eles são descendentes de Canaã. Porque, veja só, aqui no verso de número 18, porque Moisés vai dizer: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Por que Moisés coloca o nome do neto de Noé aqui? Canaã, que era filho de Cã. Por quê? Percebam a ênfase. Moisés quer ensinar, irmãos, que a raiz histórica do povo cananeu descende de Cã. E Cã foi um filho indecoroso, imoral, desonrou seu pai, e essa geração cananita herdou toda essa má índole do seu pai Cã. E Moisés, ele está dando ênfase nisso aqui, não precisava. Por que colocar aqui? Os 3 filhos de Noé é Sem, Cã e Jafé, só. Mas percebam a ênfase. E nós vamos então
irmãos, entrar no verso de número 20 até o verso de número 29, nós vamos entender o porquê, né, de Moisés colocar logo aqui, para que os israelitas, os judeus que estão lendo o livro de Gênesis, eles percebam que eles devem fazer com esse povo cananeu. Eles tinham que tomar uma resolução. Que povo era esse? Quem eram, irmãos, os filhos de Cã? Eram aqueles povos que eles teriam que tirar da terra prometida. Vejam só comigo, por favor, no capítulo de número 10, verso de número 15. Olhem comigo. Quem são esses povos? Olha só, meus irmãos. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus. Quem são esses povos aqui? Povos cananitas. E ele vai continuar. Aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites dos cananeus foi desde Sidom, que é lá no norte da Palestina, que é a Síria, hoje, indo até Gerar, que é Gaza, ali a região, irmãos, dos filisteus, Gaza, que também era a região litorânea, já no sul, indo para Sodoma, Gomorra, Adimar, Zeboim e até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, percebam, quem é esse povo? Esse povo é um povo que descende, irmãos, de um pai que foi um pai indecoroso, um pai que foi, irmãos, imoral, que desonrou seu pai. E nós vamos perceber esses pecados, irmãos, no povo cananeu. E nós vamos ver mais para frente, meus irmãos, que esse povo era um povo ruim, um povo mau. E é por isso que Moisés, ele tinha o objetivo de alertar o povo israelita para que eles entendessem de onde vem a raiz histórica desse povo que eles teriam que destruir quando eles entrassem na terra prometida. Então vamos ver, meus irmãos, aqui no capítulo de número 9, nós vamos ver então a poesia de Noé. Do verso de número 24, irmãos, até o 27, me perdoem, do verso 25 ao 27, nós vamos perceber então aqui uma poesia hebraica, e essa poesia, ela é uma oração imprecatória, e nós vamos ver aqui para quem é que vai a imprecação que Noé faz aqui nesse texto. Então acompanhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, vamos ver aqui algumas cenas dessa história. Perceba então, em primeiro lugar, irmãos, no verso de número 20, que Noé, ele era um lavrador. Olhe comigo aí, por favor. O que um lavrador faz? Vamos ver. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da tenda. Meus amados irmãos, nós vamos ver aqui essa expressão. Plantou uma vinha. Essa expressão, irmãos, no original hebraico, pode significar que Noé plantou a primeira vinha. Noé, sendo lavrador, essa era a profissão naqueles dias, né, dos patriarcas, dos homens, né? Lembrem que Adão, qual era a profissão de Adão? Lavrador. Deus mandou ele lavrar a terra, para tirar da terra o seu fruto, com o suor do seu rosto. Então, Noé também,
ele vai ser lavrador. E esse homem, então, lavrando a terra, ele resolveu plantar uma vinha. E essa expressão, meus irmãos, plantou uma vinha, pode ser traduzida como ele plantou a primeira vinha. Possivelmente, então, se ele plantou a primeira vinha, então Noé não sabia, né, dos efeitos que o vinho podia causar. E aí, então, Noé começou a beber o vinho, gostou da primeira taça, e daí, então, o vinho, né, fermentado começou a esquentar ele, e ele começou a, a beber mais, e o quente corpo, o corpo ficou quente, e o que ele fez? Tirou a roupa e ficou nu dentro da tenda. Naqueles dias não havia portas para poder trancar e ter privacidade, então Noé ficou nu dentro da tenda, embriagado, se embriagou, né? Ficou totalmente fora de si. Mas Noé, meus irmãos, não conhecia os efeitos do vinho. Será verdade isso? O Senhor Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, que nos dias de Noé, irmãos, se eles comiam e bebiam e se davam em casamento. Então Noé, ele não era inocente. Quando Noé plantou a vinha, antes do dilúvio, ele já havia conhecido isso. E como se plantava uma vinha, possivelmente ele já tinha experimentado o vinho, ele sabia como é que fazia o vinho. Então Moisés, irmãos, quando nós lemos essa expressão, ele plantou a primeira vinha não foi a primeira do mundo, mas foi após o dilúvio. Ele já conhecia isso. E Noé não tomou isso inocentemente. Ele sabia dos efeitos do vinho. Que o vinho alegrava o coração, né? Que o vinho esquentava. E ele foi bebendo e se embriagou. E nós vamos então perceber, meus amados irmãos, a tragédia que a bebida alcoólica causou nesta família. Esse homem, que era um homem santo, um homem que andava com Deus, eu até orava, Senhor, me ajuda a ser como Noé, mas agora eu vou até parar de orar. Não, como Noé não, Senhor. Quero ser igual a Enoque, eu quero ser transladado, igual a Enoque. Noé não, Noé, ele aqui encheu a cara, fez bobagem, né? E nós vamos perceber, meus irmãos, a consequência, eu estou brincando, a consequência da bebida alcoólica, irmãos, nesta família. Olha só o que aconteceu. Em segundo lugar, nós vamos ver aí, então, que Noé, ele faz aqui uma maldição. Noé, ele ora amaldiçoando seu filho. Você já imaginou isso? Um pai amaldiçoando o filho? Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que Cã, o filho mais moço de Noé, ele entrou na tenda do pai e viu a nudez do pai. Naqueles dias, isso era, irmãos, reprovável. Não somente aos olhos da família, mas aos olhos de Deus. Deus foi aquele que cobriu o ser humano. Deus, ele deu vestes para Adão e Eva, para cobrir a sua nudez. Porque a nudez, irmãos, do pai e da mãe é sagrada para Deus. Mas perceba, irmãos, a atitude desse filho. O que ele fez? Vamos ler. Versículo de número 22. Cã, pai de Canaã. Percebam a ênfase de Moisés aqui. De quem era esse pai? De Canaã. Vendo a nudez do pai, pelo saber, fora a seus dois irmãos. E o texto aqui não é claro, mas parece que ele fez isso, irmãos, caçoando do pai.
ele fez isso aqui, meus irmãos, não foi somente alertando, meus irmãos, cuidado, não entrem na tenda do papai. Ele bebeu, embriagou, está nu. Não, percebam que esse filho, ele invadiu a particularidade, a individualidade do pai, a tenda do pai. Ele foi até lá. E ele fez algo, meus irmãos, tão terrível ao falar para os seus irmãos, que parece que foi tão terrível a maneira como ele fez, indecorosa, maldosa, quem sabe piadista, e ele vai receber uma maldição por causa disso. Então ele não avisou seus irmãos de qualquer maneira. Parece que ele fez isso caçoando do pai. Estão vendo aí? Esse velho aí? Não é vocês que diziam que ele é um homem santo? Que é um homem crente? Que nada. Olha aí esse velho aí. Encheu a cara. Está envergonhando a família. Está nu lá dentro. Vão lá ver. Se vocês querem honrar esse pai, que nada, se é crente, nada. Possivelmente, irmãos, esse homem usando desse indecoro para com o pai, ele então, irmãos, vai receber aqui uma maldição. Percebam então, meus irmãos, que o que fez seus outros dois irmãos? Olha só a forma, a preocupação, e Sem e Jafé entraram na tenda do pai. Olhem só comigo o verso de número 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, andando de costas. Olha só qual foi o processo que eles fizeram. Não foi nem de frente com o lençol na frente deles. Olha só a consagração, irmãos, da nudez do pai, né, a santificação da vida de um pai. Olha só o que eles fizeram, eles andaram de costas, ambos. E andando de costas, com rostos desviados. Irmãos, esses dois filhos aqui eram extraordinários. Eu não sei como é andar com o rosto desviado. Imagine isso, tateando devagarzinho, com o rosto desviado, sem querer olhar para trás, para onde o pai estava, tateando, quem sabe, com os pés, para ver onde é que o pai estava caído, dormindo, para não desonrar o pai, a nudez do pai. E vai dizer então, que cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Sem que a vissem. E aí, meus irmãos, nós vamos ter aqui, a partir do verso de número 24, uma oração imprecatória. Noé, ele vai lançar uma maldição sobre um filho. Isso aqui, meus irmãos, é algo muito triste. Imagine um pai que deveria abençoar seus filhos, ele pedindo a Deus que amaldiçoasse seu filho. Imagine isso. Você teria coragem de fazer isso? Mas Noé, ele vai tomar essa posição. Diante da desonra, diante do desrespeito, diante da piada do filho mais moço, esse homem, irmãos, ele vai proferir aqui uma oração imprecatória. Olhem comigo. Verso 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Noé, ele amaldiçoa. Não Cã, mas ele amaldiçoa aqui o filho mais moço de Cã. Quem era? Canaã. Na história bíblica, irmãos, é a segunda vez, se você ler Gênesis, é a segunda vez que nós vamos ver alguém amaldiçoando nas Sagradas Escrituras.
A primeira maldição acontece lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra. Deus faz isso. E traz também uma maldição sobre o ser humano. Mas aqui não é Deus quem faz isso. Quem é que faz isso? Noé. Possivelmente, meus irmãos, Noé, conhecendo a história adâmica, então ele toma as vezes de Deus e ele faz aqui, meus irmãos, uma oração imprecatória. Meus amados irmãos, alguns crentes e alguns estudiosos, eles vão pegar esse texto e vão dizer que as nossas palavras têm poder. E aí eles então dizem e ensinam que você pode então levantar as mãos e decretar para Deus, que Deus ele vai abençoar ou vai amaldiçoar. Meus irmãos, isso não existe. Palavra de ser humano algum tem poder. Não existe isso. Não existe oração mais forte. Oração do pastor, do missionário, miraculosa. Não existe isso. A única palavra, irmãos, que tem poder é a palavra de Deus, que pode trazer do nada as coisas, a vida, a existência, somente a palavra de Deus. Então, irmãos, se não existe palavra de homem miraculoso, o que está acontecendo aqui? Noé, meus irmãos, está simplesmente fazendo uma oração. E esta oração é do tipo imprecatória, como nós vamos ver nos Salmos. Quando, irmãos, o justo, ele pede que os seus inimigos, eles sejam punidos por Deus. Então, o que Noé está fazendo aqui é simplesmente orando, suplicando a Deus e dizendo: Senhor, Deus, Yahvé e Elohim, pesa a tua mão sobre o filho de Cã, que é Canaã, porque assim como ele me trouxe tristeza como pai, que o Senhor também faça o filho dele trazer tristeza sobre ele. É um pai orando pela tristeza do que foi acontecido e pela maneira com a qual o filho tratou a nudez do pai. Deixando de santificar a vida do pai. Noé, meus irmãos, ele vai aqui lançar uma maldição sobre Canaã. E ele vai dizer então que eles deveriam ser servos dos seus irmãos. Essa expressão em hebraico, servo dos servos, são os escravos mais baixos. Aqueles mais baixos servos, desde a mais baixa servidão. Os filhos de Canaã deveriam servir seus irmãos, as nações dos seus irmãos que viriam após eles. Era Noé pedindo a Deus que pesasse a mão sobre Canaã. Porque Noé sabia, meus irmãos, que os filhos de Canaã, os filhos de Cã, iriam imitar as atitudes do pai. Ele sabia que os filhos dos filhos, os seus netos, eles seguiriam a mesma índole, a mesma conduta do pai, eles viveriam conforme o pai deles, Cã, que geraria uma nação totalmente indecorosa, imoral, uma geração que desonraria os pais. Essa é, irmãos, a punição que Noé pede para os cananeus. E os cananitas, meus irmãos, eles vão ser assim, indecorosos. Vocês querem uma prova disso? Abram comigo, por favor, para Levítico, capítulo de número 18. Olha só, irmãos, por favor, acompanhe comigo atentamente.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Qual era, irmãos, os caminhos, qual eram os comportamentos, qual eram os estatutos das nações cananitas? Olhem só comigo, por favor. Verso 4. Farei segundo o meu juízo e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis cumprindo-os, e o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Irmãos, por que Deus está falando de nudez? Porque Cã viu a nudez do pai. Perceba só como era a conduta então dos cananeus. Eles, irmãos, se chegavam às suas parentas e descobriam a sua nudez. Verso 7. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Por quê? Porque Cã fez isso. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da tua filha, da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque a tua nudez. Como isso? Quem é que fazia isso? Os povos cananeus faziam isso. E continua. Não descobrirás, verso 11, a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai, não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe, não descobrirás, porque ela é parenta da tua mãe. E vai continuando, e vai continuando, e vai continuando. E nudez, e nudez, e nudez. Por quê, meus irmãos? Percebam, esse povo, ele tinha práticas terríveis. Esse povo, irmãos, herdou do seu pai, Cã, práticas cananitas que só tinha nos povos cananeus. É esse pai que vai gerar, meus irmãos, como nós vimos lá em Gênesis capítulo de número 10, as cidades de Sodoma e Gomorra, que tinham práticas sexuais reprováveis, homossexuais. É esse povo que descende de Cã. Povo promíscuo, povo imoral, povo que não respeitava a nudez do pai, um povo que não respeitava a nudez da mãe, era um povo que não respeitava a nudez de ninguém. Percebam, porque Noé, ele vai, irmãos, lançar uma maldição contra os filhos de Cã, porque eles herdariam uma conduta reprovável do seu pai, Cã. Texto, ele pinta de forma horrível e mostra, meus irmãos, emoldurando o porquê Noé estava amaldiçoando o seu pai. Pai de Canaã. Cã. Por quê? Porque ele teve uma conduta reprovável. Por fim, meus irmãos, a outra estrofe dessa poesia, que é uma oração, nós vamos perceber então, em terceiro lugar, Moisés fazendo uma oração abençoando os seus outros dois filhos. Vamos ler então o que Noé fala sobre os seus outros dois filhos. Vamos ler, terceiro lugar. E ajuntou o verso 26. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé,
e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Percebam que Noé vai abençoar então seus outros 2 filhos. Que coisa maravilhosa! Todo pai deveria abençoar os seus filhos, mas por causa da conduta de um filho, um é amaldiçoado, mas os outros 2 são abençoados, porque dali haveria de vir a descendência messiânica, irmãos, de Sem. E Sem, ele é abençoado. Por que ele é abençoado? Vai dizer aí, verso de número 26, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Percebam, meus irmãos, aqui, que Sem, ele é abençoado, porque Sem, ele tem um Deus que o identifica. Sem não servia o Deus do pai Noé, mas Sem já tinha tomado uma decisão de fé, de entregar os seus caminhos a Deus. E vai dizer aqui, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Isso, irmãos, o distinguia dos outros irmãos. Sem era um homem de Deus. Era um homem que servia a Deus. O seu coração estava em servir ao Senhor. Não simplesmente dizendo, Pai, eu estou servindo o teu Deus, porque o Senhor serve a Deus, não. Sem tomou o compromisso particular, pessoal, de dizer, o Deus do meu pai é o meu Deus. Mas eu não estou servindo a Deus por causa do meu pai. Eu estou servindo a Deus porque o meu coração é de Deus. E esse filho entregou o seu coração a Deus a tal ponto de quando Noé foi orar, ele disse, bendito seja o Deus de Sem. Porque Sem era identificado por causa de Deus. Então isso mostra, meus irmãos, que Deus vai trazer de Sem, o filho mais velho de Noé, a descendência messiânica. Aqui há a bifurcação entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Eu quero que você note isso. Abra comigo, por favor, para o capítulo de número 11, verso de número 10. Observem comigo aí, por favor. As gerações de Sem. Olhem comigo, por favor. Estas são as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade. Quem é Arfaxade? Ninguém conhece, não é? Mas tem alguém que você conhece da família de Sem. Quem é? Verso de número 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Quem é Terá? Pai de Abraão. Olha só. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a quem? Abrão. Quem é esse? Esse nós conhecemos. Esse nós sabemos quem é. Esse Abrão, filho de Terá, é descendente de Sem, é tataraneto de Sem. De onde descendem os semitas? De onde de Abraão descendem os judeus? Que é o pai na fé de todos aqueles que vivem pela fé no Deus de Israel. Então percebam, meus irmãos, aqui que Noé vai abençoar Sem, porque Sem, ele tinha um Deus, e esse Deus vai ser o Deus de Sem, que vai ser o Deus dos semitas, que vai ser o Deus de Abraão, que vai ser o Deus de Davi, que vai ser o Deus que vai mandar o Senhor Jesus Cristo. Então percebam que essa descendência, ela tem uma linhagem e ela vem de Sem. Olhem comigo, por favor, Mateus, capítulo de número 1. Aonde vai desembocar essa genealogia? Por isso que os judeus gostam tanto de genealogia. Olha como Mateus, escrevendo para judeus, seu público-alvo era os judeus. Como ele começa o seu livro? Com uma genealogia.
Assim como o capítulo de número 9. Olha só, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí, meus irmãos, então ele vai descrever, né, em 14 gerações a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E de onde ela foi abençoada? Ela foi abençoada da onde? Por Noé. Por Noé. Lá no capítulo de número 9. Por isso que a descendência de Sem é abençoada. E de Jafé também. Verso 27 vai dizer assim: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Por que Noé está dizendo, meus irmãos, que Jafé vai habitar nas tendas de Sem? Lembram, meus irmãos, o que o salmista vai dizer? Que ele, no Salmo 84, que ele preferia estar nas portas da casa de Deus do que com seus pés nas tendas da perversidade. Vocês estão lembrados disso? Salmo de número 84. Então, aqui, essa é a mesma linguagem. Deus, irmãos, está dizendo que os descendentes de Jafé, eles terão comunhão. Ao invés de ir para a tenda da perversidade de Cã, eles entrarão na tenda de Sem, no tabernáculo de Sem, e eles serão abençoados pela comunhão santa, pela proteção de Deus, pela comunhão com os filhos de Deus, que existe nas tendas do Senhor. Esses irmãos, esses jafetitas, encontrariam uma salvação nas tendas de Sem. E encontrariam então, né, a salvação em Jesus Cristo, que é o tabernáculo de Deus que veio habitar entre nós. Então, possivelmente, nós não somos cananitas. Cananitas foram expulsos e mortos. Então, possivelmente, nós somos descendentes dos jafetitas, que habitaram na região, né, da Ásia Menor, e dali foram habitar na Europa, e dali foram habitar, né, na Nova América e depois na América do Sul. Porque nós não somos descendentes de Sem, nós não somos semitas, judeus. Tem algum judeu aqui? Não. Então, possivelmente, meus irmãos, percebam então para onde vai a profecia. Essa oração é uma profecia e ela apontava então para nós. Queríamos entrar na casa de Deus, no templo de Deus, através da cruz de Cristo. Nós havíamos de habitar nas tendas de Sem. E ele finaliza dizendo: e Canaã lhe seja servo. E o texto vai acabar dizendo: Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos, todos os seus dias foram 950 anos e morreu. Morreu. Quero concluir nessa manhã, meus amados irmãos e irmãs, dizendo para vocês: por que nós temos Gênesis capítulo de número 9 aqui no cânon das Escrituras do Antigo Testamento? Gênesis capítulo de número 9, meus irmãos, nos ensina o que aconteceu depois do dilúvio. Quais são os desdobramentos do relacionamento dos pais com os filhos. E esse desdobramento passando para formar povos e nações. Eu queria que você olhasse isso nessa manhã e visse a seriedade da nossa responsabilidade histórica. E você percebesse o valor da sua vida como crente e como você influenciará aqueles que virão depois de você. Então eu quero fazer algumas aplicações aqui à luz desse texto. Em primeiro lugar,
primeiro lugar, vamos ler todos juntos aí? Devemos ter. Eu queria, meus irmãos, à luz desse texto, dizer para você que você pode, ter um ancestral muito ruim. E você pode ter um ancestral que vai legar para você atitudes e práticas terríveis, horrendas, indecorosas, maledicentes, um comportamento terrível. Você pode fazer parte de uma descendência assim. E geralmente, meus amados irmãos e irmãs, nós fazemos parte de uma linhagem ruim, pecaminosa. Nossos avós, nossos pais foram terríveis pecadores diante de Deus. E legaram práticas horrendas para os seus filhos. Cã legou uma semente imoral, indecorosa, promíscua para os seus filhos e filhos, irmãos. E essa personalidade péssima perpassou para os seus filhos e seus netos e maculou toda a sua árvore genealógica. Nesta manhã, meus irmãos, eu queria que você se preocupasse com isso. Se preocupasse com isso. Cuidado com a sua irresponsabilidade histórica. Cuidado. Nós não cremos aqui em maldição hereditária. Nós não cremos. Nossa igreja não prega isso. Outras igrejas, malucos por aí, falam que os filhos é maldição. Nós não cremos nisso. A tal ponto que eu falei para vocês que a oração de Noé não é uma maldição hereditária, é uma maldição imprecatória. Não existe maldição hereditária. Mas existe, irmãos, irresponsabilidade histórica. Nós temos que perceber isso porque a palavra de Deus é clara para mostrar aqui o que aconteceu com a descendência de Cã. Permaneceu nessas práticas horríveis diante de Deus. Mas hoje, meus amados irmãos e irmãs, nós podemos quebrar essa cadeia, quebrar, meus irmãos, essa raiz, arrancá-la de uma vez por todas em Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo de número 3. Olhe comigo, por favor. Vamos olhar todos juntos o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escreve Gálatas e ele vai mostrar que tudo aquilo que o homem plantar, vai colher. A nossa vida, irmãos, é como uma sementeira e nós temos que ter cuidado com isso. Prestar muita atenção, porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Capítulo 3, verso de número 13. Vamos ler? Percebam, meus irmãos, que nós podemos quebrar com essa cadeia, com essa corrente de irresponsabilidade histórica. Vai dizer aqui o texto, irmãos, que Cristo nos resgatou da maldição. Nós éramos malditos e nós legávamos para a nossa descendência, meus irmãos, e participamos de uma descendência maldita. Mas Cristo, irmãos, se fez maldição por nós no madeiro. E Ele fez isso para quebrar esse ciclo maldito que nós herdamos das nossas famílias, que nos herdam um comportamento terrível, maligno, satânico, perverso, de uma vida completamente promíscua, de adultério,
de quebra de casamento, de filhos rebeldes aos pais, indecorosos, imorais. Jesus está nos resgatando dessa maldição. Ele está nos dando, irmãos amados, vestes novas. E não somente isso, Ele está vivendo em nós, com seu Espírito, para que sejamos novas criaturas, para que tenhamos daqui para frente um novo proceder, e para que geremos uma nova família, e para que os nossos filhos sejam impactados pela nossa fé em Cristo, para que tenhamos uma semente santa, e para que vivamos, irmãos, uma corrente não mais amaldiçoada, mas abençoada, que vai abençoando geração após geração. E Jesus quer que nós vivamos nele, na vida dele, porque, meus amados irmãos, ele é quem nos dá a perspectiva de uma vida alegre, feliz, uma vida abundante, que vai gerar, irmãos, filhos santos e uma família, irmãos, que vai viver nos caminhos do Senhor. É Jesus que nos dá isso. E todos nós que aceitamos Cristo na nossa vida, nós temos que viver assim. E a partir de agora, tomar a responsabilidade de fazer diferente, de nos calçar com o Evangelho da paz, de tomar o escudo da fé, de tomar a espada do Evangelho e de lutar na nossa família, irmãos, para vivermos diferente, lutando de maneira santa e vivendo uma vida que agrada a Deus. Jesus quebrou essa maldição. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós não vamos mais viver como os nossos avós, como os nossos pais, como os nossos irmãos cananitas, que estão vivendo essa vida mundana, perversa, maligna. Jesus nos resgatou para uma vida, irmãos, diferente. Eu quero finalizar nessa manhã, meus irmãos, olhando com vocês, três pecados terríveis, que estão, meus irmãos, eles estão dentro e convivendo com essa geração que não adora a Deus, mas que se nós não tivermos cuidado, também pode, meus amados irmãos, impactar a nossa vida. Três pecados horríveis que têm, meus irmãos, se tornado comuns até no seio da igreja. E nós temos visto crentes que estão abraçando esses pecados e que estão vivendo assim, e que estão trazendo maldição ainda hoje para dentro da igreja e para suas famílias. Vocês sabem quais são esses três pecados que nós vemos aqui nesse texto de Gênesis, que é o pano de fundo desse quadro tão terrível dessa maldição? Vamos ler todos juntos? Embriaguez, nudez e desonra aos pais. Vivemos dias, meus irmãos, de irresponsabilidade, vemos hoje dentro da igreja inúmeros cães que geram famílias desajustadas, desacreditadas, humilhadas, porque, meus irmãos, eles não reconhecem o poder terrível da destruição da bebida alcoólica. Alguém pode dizer que Noé não era um homem de Deus? Não. Noé era um homem de Deus. Mas o que aconteceu quando ele não respeitou o poder da bebida alcoólica? O que aconteceu? Foi desonrado. Teve uma atitude vexatória. Foi piada do seu filho. Piada do seu filho. Virou, irmãos, um homem maculado por causa da bebida alcoólica. E hoje, meus amados irmãos, o mundo, ele começou a beber muito mais do que antigamente. Hoje nós, irmãos, vemos até mesmo as mulheres saindo
para rodas de bebida que não se via antigamente. Hoje, os jovens e os adolescentes estão sendo iniciados na bebida alcoólica desde cedo e vão para a faculdade, nunca beberam um gole de cerveja ou de bebida alcoólica. Mas quando saem formados com bacharel em alguma ciência e bacharel em alcoolismo. Viram alcoólatras. 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 Jovens que vivem uma vida de embriaguez. Tendo atitudes de bêbados irreprováveis. Irreprováveis. Eu quero alertar para você sobre esse pecado que moldura Gênesis 9. Crentes bebendo. Estão bebendo. Nós não temos, meus irmãos, nada contra a bebida. Nada contra o vinho. Não tem na palavra de Deus nenhum mandamento imperativo para não beber. O problema não é beber. O problema é se embriagar. Esse é o problema. E aqui está a vergonha daqueles que se embriagam. E nós vivemos num mundo de embriagados, de pessoas que não vivem na sobriedade, de pessoas que bebem para fugir da realidade. E isso tem entrado dentro da igreja. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos. O apóstolo Paulo, falando sobre a liberdade cristã, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, ele vai dizer: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque pode trazer desonra, pode trazer vexame para o seu rosto, e você vai ficar descaído. E vai causar então desentendimento entre pais e filhos. Isso pode acontecer, problemas familiares, tudo por causa da potencialidade da bebida alcoólica. Eu queria que você tivesse cuidado com isso, fugisse disso, porque famílias estão se desajustando, estão se quebrando por causa da bebida alcoólica. Segundo lugar, meus irmãos, o segundo pecado que nós vemos aqui do pano de fundo dessa moldura de Gênesis 9, a nudez. Hoje, meus irmãos, como em nenhuma outra época, nós vemos a nudez sendo exposta nas esquinas, nos outdoors. Nós vemos, meus irmãos, a nudez sendo vendida, sendo premiada, se dando fama à nudez. Quando, meus irmãos, aqui na história bíblica, a nudez, ela é cercada, a nudez, ela é santificada, a nudez, ela é consagrada. Para nós, crentes, irmãos, a nudez, ela é algo que deve ser visto diante dos olhos de Deus como algo santo. Enquanto o mundo propaga a nudez, propaga o vexame, irmãos, e Deus usa essa linguagem dizendo, meus irmãos, que a exposição dos corpos é vexame, e dizendo, meus amados irmãos, ainda que Deus vai mostrar a nudez dos povos, e de que aqueles que não estão vestidos com a roupa de Cristo, que não estão vestidos pelo sangue de Cristo, estão nus. Nós, meus irmãos, temos que ter vergonha. E temos que olhar para a nudez, meus amados irmãos, como algo reprovável para os crentes. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, permitir no nosso coração que a nudez entre pelos nossos olhos, para a nossa mente, para o nosso coração. Há crentes que estão vivendo um mundo de vícios em pornografia. Há crentes, há jovens que estão vivendo, no mundo de pornografia porque licenciaram a nudez
nos seus olhos. E Deus reprova isso. Há casamentos sendo terminados por causa, irmãos, da nudez alheia, por causa da pornografia, por causa da prostituição, porque licenciaram isso nos seus olhos e entrou na mente, no coração e está levando a uma conduta adúltera. Nós vivemos numa sociedade sodomita. E é assim, ninguém pertence a ninguém. E a nudez tem sido vilipendiada, meus irmãos, quando a nudez deveria estar ligada à vergonha. Não quero ver, não quero ver. Vamos pegar o lençol, vamos andar de costas, desvia o rosto, desvia o rosto, desvia o rosto. Mas isso não tem sido visto, essa atitude não tem sido vista na igreja. Portanto, meus amados irmãos, eu quero dizer, não dê espaço para essas coisas, não ultrapasse a fronteira da bebida, não ultrapasse a fronteira da nudez, porque, irmãos, todos nós que queremos viver de maneira honrada e transformada por Cristo, nós temos que adotar uma conduta da não exposição do corpo e trazer honra ao corpo. Porque Deus vestiu Adão e Eva. E Ele veste então os crentes de maneira honrada. É por isso que os homens andam de maneira honrada na igreja. É por isso que as mulheres devem, irmãos, vir à igreja de maneira honrada. Porque o corpo é honrado por Deus e diante do mundo. Não deve ser exposto. Isso é uma mentalidade satânica, maligna, destrutiva. E nós queremos então preservar a santidade do nosso corpo. Porque o nosso corpo, diz a palavra de Deus, é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então, quando você se vestir, você tem que perguntar para o espelho, né? Será que eu estou bonito ou bonita? Você não tem que se perguntar para você. Você tem que perguntar para o espelho, Deus Santo Espírito, será que eu estou honrando o Senhor ao vestir essa roupa? E quando as pessoas me olharem, será que eu não vou estar defraudando os meus irmãos e dando mau testemunho? Deus Santo Espírito, espelho, espelho meu, será que eu estou vestido de acordo com a palavra de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Nós queremos viver de maneira honrada diante de Deus. Terceiro pecado, irmãos, para finalizar, já estou me estendendo de novo, né? Me perdoe, me aguente mais um pouquinho, por favor, me tolere. Para finalizar, o terceiro pecado que moldura esse texto, que é o plano de fundo desse texto, é justamente a desonra aos pais. E eu queria falar, irmãos, sobre esse pecado. Hoje, irmãos, nós vivemos numa cultura em que é proibido disciplinar filhos, que os pais não podem dar uma palmada por causa da libertinagem, né, e por causa de um argumento positivista que nós devemos educar os nossos filhos com diálogo e não com a vara. Nós temos então criado os filhos, meus irmãos, que vão desonrar os pais. O que Cã merecia quando ele falou da nudez do pai? Um tapa na boca. Noé deveria ter dado um tapa na boca de Cã, para ele nunca mais falar indecorosamente sobre a nudez do pai. Mas hoje, meus amados irmãos, quem é que dá tapa na cara dos pais? Os filhos. Teve uma moça conversando com a minha esposa, né, pelas mídias sociais, dizendo que o filho dela batia no rosto dela. E ela sentava o filho e de maneira positivista, né, tentava conscientizar o filho, uma criança de 2, 3 anos, que ela não deveria bater no rosto da mãe. E a Sara, né, disse, não, nós entendemos que você tem que usar a vara.
é a vara que tira a estultícia do coração da criança. Mas ela retrucou, não. A vara ali no Salmo 23 e nos Provérbios significa orientação, não é disciplina, é orientação. É quase que eu digo, né? Então, continua a conversar que ele vai continuar a bater, né, no teu rosto. Então, hoje, meus amados irmãos, a desonra aos pais vem, né, e essa é uma conduta reprovável, porque os filhos não estão sendo educados e disciplinados para respeitar os pais biblicamente. Nós vamos ver aí vários escândalos, coisas terríveis, porque os filhos hoje estão aprendendo com a descendência de Cã que a vergonha do pai, a vergonha do semelhante, né, eu fazer os outros passar por momentos vexatórios, não vou ser disciplinado por isso. Não vou ser. Né? Vai ficar por isso mesmo. E essa mentalidade da impunidade, que é a mentalidade do Brasil. Qual é a mentalidade brasileira? Impunidade. Qual é, irmãos, hoje, né, a vivência das nossas famílias? Impunidade dentro de casa. Não tem disciplina física. E aí então, nós vamos ver uma geração, irmãos, embriagada, nua e que desonra os pais. Que desonra os pais. Eu queria então dizer para você que nós devemos, de maneira positiva, sim, se nós queremos ter uma família e filhos disciplinados, ajustados, nós temos, meus amados irmãos, que lutar para que eles tenham honra, não somente na mente, mas no coração pelos seus pais. E os princípios que vocês ensinam, né, desde criança, como diz lá em Provérbios 22:6, nós vimos isso na quarta-feira, nós estamos falando sobre disciplina de filhos na quarta-feira, que isso permaneça até quando for velho. Para que os seus filhos honrem você, para que os seus filhos amem você. E que Deus, irmãos, nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém.